Então, pessoal, continuando o nosso argumento sobre os fundamentos legal e pedagógico da educação escolar indígena, e mais especificamente na década de 90, porque foi essencial, eu disse a vocês que tivemos aí duas conquistas importantes, que foi o artigo 78 e 79 da LDB e também a resolução 003 e, por fim, o RCNEI, tá certo? Essa daqui é a resolução 003, como vocês podem observar. Essa resolução, ela fixa as diretrizes nacionais, ela diz como é que deve ser a escola indígena. E uma coisa que me chama a atenção aqui no artigo 2, que diz assim, ó, sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas. Então, para ser considerada uma escola indígena, ela precisa estar localizada em uma terra indígena. Para ser considerada escola indígena, ela precisa atender exclusivamente às comunidades indígenas. Esse aqui é o referencial curricular nacional para as escolas indígenas. E esse documento, ele é um documento de orientação pedagógica. E ele foi promulgado, ele foi lançado em 1998. E ele ainda, para nós, ele ainda é um guia, uma diretriz. E o que esse livro, quem já viu ele, é um livrão bem grande, bem robusto, ele traz as orientações pedagógicas. Ele vai falar sobre currículo, ele vai falar sobre como que deve ocorrer a aula na sala de aula indígena. Então veja bem que você tem, agora sim, na década de 90, nós conseguimos concretizar aquilo que nós discutíamos lá na década de 70. Aquilo que os professores começaram a discutir na década de 60 e 70, 80, 88, com a Constituição Federal, 90, então agora sim a educação escolar indígena, ela passa a existir de fato e de direito, certo? Então, por quê? Porque existe agora um conjunto legal, né? Aliás, as pessoas me perguntam e dizem assim, professor Geisel, o que tem de diferente nessa educação escolar diferenciada? E eu sempre digo, olha, primeiro é o fundamento legal. Então, o fundamento legal, o que nós temos hoje em termos de leis que asseguram a educação escolar indígena, não existia na década de 70. Segundo, é uma fundamentação teórica. Hoje existe professores, estudantes estudando e produzindo artigos, teses, dissertações, monografias no campo da academia, inclusive estudantes indígenas, né? E outra coisa que muda também é justamente o corpo de professores. Então, hoje nós temos aí nas escolas indígenas, elas estão localizadas em terras indígenas, tem exclusivamente alunos indígenas e os professores, gestores dessas escolas são professores e gestores indígenas. Então, essa educação hoje, ela está concretizada, ao menos no campo legal e também no campo pedagógico. E é interessante por quê? Porque tu precisa entender a história, o contexto em que ela foi discutida, criada, ela foi assegurada em lei para que você possa então pensar em como agir metodologicamente na sala de aula de uma escola indígena. Beleza? Mas esse é tema para os nossos próximos vídeos que virão.